E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Algo muito interessante, não sei quantos vocês já viram ou leram a respeito disso, foi encontrado um pedaço de um fêmur de um Tyrannosaurus Rex. Os tiranossauros, havia um grupo muito grande, o Tyrannosaurus Rex, que é o Tyrannosaurus rei, esse era o maior de todos. Média mais ou menos uns 6 metros de altura. A maior parte dos tiranossauros flutuavam entre 1,80 m e 2,5 metros. Então não era um negócio exagerado, esse era o maior deles. Lembrem-se que animais do tipo réptil têm uma característica muito interessante, eles nunca param de crescer. Então o tamanho deles está ligado à longevidade. Se esses animais lá no passado viviam dezenas até talvez algumas centenas de anos, está explicado o tamanho dessa bicharada. Nós temos uma noção disso pelas tartarugas das Ilhas Galápagos. Algumas delas chegam a ter 2 metros de diâmetro e elas estavam lá quando Darwin passou. Pode ir lá que está riscadinho do lado, Darwin esteve aqui. Estou brincando, não tem nada disso não. Tá? Mas são tartarugas gigantescas, a gente sabe que elas têm mais de 200 anos. Então tem coisas desse jeito. Nesse caso foi muito interessante, porque eles acharam esse fóssil, fizeram a datação, e a datação diz que esse animal deve ter morrido há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Agora o que é interessante, que quando eles abriram o osso, começaram a fazer um estudo, olha o que eles descobriram lá dentro. Vasos sanguíneos, célula vermelha, fragmento elástico, aparência de fresco, tecido fibroso. Agora, como isso daí teria aguentado 65 milhões de anos? Células, por exemplo, a gente sabe, um sistema como esse, no máximo 5 mil anos. Fragmento, parte de elasticidade, isso daí não chega, estourando 5 mil anos. Ou seja, esse fóssil, esse animal deve ter morrido há mais ou menos 5 mil anos atrás. Foi fossilizado 5 mil anos atrás. Não há 65 milhões de anos atrás, como praticamente estaria sendo proposto. Nós temos evidências que foi algo recente. Daí esse questionamento fala, mas há 5 mil anos atrás tinham seres humanos aqui no planeta Terra. Eu concordo. Veja esse documentário da Fox News, onde foi encontrada uma múmia de dinossauro. E ao serem analisados, foram encontrados tecidos vivos. É impressionante, isso muda toda a história. Complete three-dimensional skin envelope around the bone. Did nature do this? Nature did do this. We're currently working out the process of mummification in dinosaurs, but we do know. Impressionante descoberta recente comprova que os dinossauros não possuem milhões de anos. Esse paradigma virou fábula. Tecido macio de dinossauro é encontrado ainda macia e elástica por Dr. Carl Walland, da Austrália, em 25 de março de 2005. Anunciaram a descoberta do que parecia microscópicas células vermelhas do sangue. A evidência imunológica da imunoglobina em osso de dinossauros. Não só mais células de sangue foram encontrados, mas também tecidos moles, fibrosas e os vasos sanguíneos completos. O fato realmente de que esses tecidos moles não fossilizados de dinossauro é, nesse caso, tão óbvio, a olho nu, que qualquer ceticismo dirigista ou descoberta anterior é completamente história. Vamos analisar essa imagem. Vejam na foto A. A seta aponta para um fragmento de tecido que ainda é elástica. Tecido elástico. Esse poderia ter durado 65 milhões de anos? Impossível. Foto B. Outro exemplo de aparência fresca, que igualmente fez com que seja difícil de acreditar em milhões de anos. Vejam na foto C. Regiões de osso mostrando a estrutura fibrosa ainda está presente em comparação com ossos mais fósseis, que não têm essa estrutura. Mas esses ossos são reivindicados de serem de 65 milhões de anos. Eles ainda conseguem manter essa estrutura? É impossível! A descoberta emocionante foi aparentemente feita quando os pesquisadores foram obrigados a quebrar o osso da perna de um Tyrannosaurus Rex fóssil para levantá-lo do helicóptero. O osso ainda era uma grande parte oca, não cheia de minerais como é habitual. Foram utilizados solventes para dissolver os produtos químicos da matriz óssea, revelando o tecido mole ainda presente.
tem sido citados que os vasos sanguíneos eram flexíveis e que em alguns casos podiam espremer o seu conteúdo. Além disso, as microestruturas que se parecem com as células são preservadas em todos os sentidos. Também é relatado que a preservação desse ponto onde você ainda tem essa flexibilidade e transparência nunca foram vistos em dinossauros antes. Vejam a foto acima, à esquerda as estruturas flexíveis e a ramificação do Tiranossauro Rex óssea foram justificadamente identificados como vasos sanguíneos. Tecidos moles como vasos não deveriam estar lá? Seus ossos eram de 65 milhões de anos. À direita vemos estruturas microscópicas que foram capazes de ser extraídas de algum dos vasos sanguíneos e podem ser vistas como parecidas com as células. Como disseram os pesquisadores, então, mais uma vez, não há espaço para fazer a mesma pergunta? Como essas células poderiam durar 65 milhões de anos? É impossível. Mais uma vez, a ciência comprova a veracidade das escrituras sagradas, a palavra de Deus. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmo, capítulo 119, versículo 160. Veja como essa matéria é verdadeira e real, onde essa matéria saiu em várias reportagens, em vários veículos de comunicação. Vocês podem ver aqui na revista Exame, tecido mole de dinossauro mais antigo encontrado em costela, criacionismo, carbono 14 encontrado em ossos de dinossauros, Netry, cientistas podem ter encontrado glóbulos vermelhos em fóssil de dinossauro de 75 milhões de anos. G1 Globocom, tá vendo? 1º de maio de 2009, cientistas encontram carne em fóssil de dinossauro da América do Norte. BBC Brasil, cientista achou tecido mole em fóssil de dinossauro. Revista Isto É, costela de dinossauro guarda restos de tecido mole mais antigo já encontrados. Então aqui está a prova que a falácia que dinossauros têm 65 milhões de anos, isso é uma grande mentira. A verdade está nas escrituras sagradas. A Bíblia, a palavra de Deus. Então Deus é real, Deus existe, como também o inferno existe. E nossa alma é eterna. A escolha é sua. Aonde passar a eternidade? No inferno, naquele lugar fedido, fedorento para toda a eternidade? Ou com o Criador de todas as coisas, suprema inteligência do universo, com Deus? A escolha é sua. Só tem essas duas escolhas, não tem terceira via. Mas por que eles nunca falaram a respeito desses grandes animais por aí? Não sei, você já foi visitar algumas cavernas? Por que nas cavernas você encontra desenhos relacionados com esses grandes animais? Nós temos várias delas. Tem um contexto que é muito interessante, tem algumas pedras por aí que têm sido muito debatidas, são as pedras do povo Ica, aqui no Peru, e todas elas mostram desenhos de animais pré-históricos, tá? No caso os dinossauros, com uma qualidade exuberante. Alguns falam, não, isso daí não é verdade, isso daí foram forjados. Tem muita coisa que já saiu forjado por aí, isso é verdade. Mas algumas características delas, por exemplo, aí você tem uma pedra Ica, na parte de baixo, e luz polarizada no meio. Então dá para ter uma ideia, isso é um guerreiro Ica em cima de um tricerátopo. Agora é importante lembrar que os fósseis de tricerátomos foram encontrados há cerca de mais ou menos 100 anos atrás, e essas pedras são datadas com pelo menos mais de 500 anos. Ou seja, antes nós temos encontrado os fósseis de tricerátomos por aí, parece que esse pessoal já conhecia o tricerátopo. Um outro muito interessante, você tem, por exemplo, algumas pedras também com Tyrannosaurus Rex, o que é algo surpreendente. Tá? Tyrannosaurus Rex não, Tyrannosaurus. Pode ser o Rex, o ponto de interrogação ali está relacionado com o Rex. Porque a maior parte dos tiranossauros, como mencionei, é de 1,80 m a 2,5 m de altura. É a maior parte. Tem alguns que eram uns grandes? Tem. Que é o caso que eu mencionei, o Tyrannosaurus Rex, esse aí podia chegar até 6 metros de altura.
Não os 9 metros que nós encontramos lá com o Steven Spielberg, o pessoal lá que fez aquele Parque Jurássico. Tá? Menor do que aquilo. Bom, quando nós olhamos essa quantidade de coisas que tem por aí, a gente fica impressionado, porque são culturas de vários locais diferentes do planeta que faziam e mexiam com isso. Então nós temos vários artefatos mostrando que povos de culturas diferentes, pelo menos sabiam desenhar ou mostrar coisas parecidas com aquilo que nós vemos hoje no registro fóssil. Isso é uma pintura, por exemplo, da tribo Kuku-Yalanji, a pintura do chamado Yahoo. E tem vários animais diferentes que povos indígenas espalhados, indígenas e aborígenes, espalhados pelo planeta Terra, que eles dizem que esses animais existem. Então é muito interessante. Quando nós olhamos na literatura antiga, nós temos alguns épicos muito interessantes. Não sei quem foi assistir Beowulf, mas o Beowulf que apareceu no cinema não tem nada a ver com o Beowulf da literatura. Esse Beowulf foi um rei, foi uma pessoa que existiu. E esse poema épico dele, esse épico anglo-saxônico de Beowulf, trata especificamente de coisas que esse rei tinha feito durante a vida. Ele, por exemplo, ele matou várias serpentes voadoras, protegendo o reino dele. Essas serpentes voadoras, nós já vimos o significado de serpente, vamos traduzir para réptil. Ele dizia que essas serpentes tinham praticamente uma asa muito comprida, ou seja, uma envergadura de asa, poderia chegar até aproximadamente 8 metros. No meio da asa, tá, na parte de estrutura, tinham 3 pequenos dedinhos. A cauda era longa como se fosse uma lança, tá, dessa de guerreiro. A cabeça parecia uma dessas machadinhas de guerra. A pele da asa era como uma pele de morcego. Todos esses detalhes são características de pteranodontes, da família dos pterossauros. Mas ele disse também que ele matou 2 animais. Um deles foi Grendel e a mãe do Grendel. Porque a descrição que nós temos no livro é de um tiranossauro. Agora, foi feita toda uma adaptação, porque seria muito difícil imaginar, por volta do ano 500 ou ano 600 depois de Cristo, você ter gente caçando Tiranossauros Rex por aí, ou matando pterossauros. Então nós precisamos entender que a literatura trata, mas não com a terminologia que nós temos hoje. Hoje é ensinado que os dinossauros estiveram por aqui há cerca de 280 milhões de anos atrás, e que há cerca de 65 milhões de anos eles foram extintos. E a teoria mais aceita e divulgada hoje em dia é que o meteoro atingiu a Terra, o que causou a extinção dos dinossauros. Na teoria da evolução também é ensinado que o homem surgiu por aqui há cerca de 1 milhão de anos atrás. Então, segundo esta informação, quando o homem surgiu na Terra, os dinossauros já haviam sido extintos há muito tempo. Porém, nesta aula eu vou mostrar evidências de que tanto o homem como o dinossauro não viveram há tanto tempo atrás e que eles foram contemporâneos, ou seja, coexistiram na mesma época. Existem 2 livros bem interessantes que tratam do assunto. Um deles se chama Tornado in a Junkyard, que fala sobre relatos de pessoas que viram dinossauros. Tem relatos sobre o Marco Polo, alguns soldados do exército romano, e também de uma pessoa chamada Beowulf, que seria um rei de uma tribo europeia antiga que teria lutado com 3 dragões. E também existe esse livro chamado Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs, que fala também de relatos e de pessoas que tiveram experiências com dinossauros. Esse material aqui, por exemplo, é deste livro e mostram soldados confederados americanos que abateram um animal que aparentemente se assemelha ao pterodáctilo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No ano de 1925, na praia de Moore, lá nos Estados Unidos, encontraram esse negócio na praia. Uma cabeça com 6 metros de pescoço. O que foi fascinante a respeito disso é que essas 2 fotos, saíram num jornal americano da época, que era um jornal conceituado, não era tabloide. Eles não estavam querendo vender jornal. Um jornal sério.
O que é mais fascinante é que de todos os fascículos guardados desse jornal, o único que desapareceu tinha sido esse. O que é mais fascinante é que as fotos originais nunca foram encontradas. Mas há cerca de mais ou menos 10 anos atrás, uma família, tomando conta de um pai que havia, quer dizer, o pai faleceu, os filhos foram lá para cuidar das coisas do pai, encontraram 5 jornais da época guardados, para repor aqueles que estavam faltando. Fascinante certas coisas, como tem certas coisas que desaparecem por aí, não? Outro que é interessante, ano de 1977, um barco pesqueiro pertinho da Nova Zelândia pescou esse negócio, junto com a carga. Ele havia morrido cerca de mais ou menos por volta de 20 a 30 dias por causa do estado de decomposição. Ele tinha cerca de 10 metros de comprimento. Um biólogo japonês que se encontrava no barco tirou 5 fotos desse negócio, cortou um pedaço, levou para fazer pesquisa sobre ele. O que é fascinante a respeito disso é que os estudos feitos mostravam que esse animal só podia ter sido um plesiosauro. Tanto é que o Japão lançou um selo comemorativo de 50 ienes mostrando a descoberta. Isso você não encontra em livro, você não encontra nada, mas tem selo por aí ainda. Tem vários amigos meus que têm esse selinho guardado. É interessante como esse tipo de informação não chega até a gente. Que você tem um pouquinho da análise química feita dos pedaços desse animal. Muita gente falava, não, isso é um tubarão-baleia. Não, não é tubarão-baleia. Tubarão-baleia tem uma outra constituição. Por exemplo, tubarão-baleia, se você olhar, ele não tem algumas coisas como você vê aí, por exemplo, tecido do tipo adiposo, músculo vermelho, esse tipo de coisa não faz parte do tubarão-baleia. Totalmente diferente. Hoje, o que está sendo feito? Uns trabalhos hoje que têm sido realizados justamente a busca de um animal chamado Mokele mbembe. Alguns de vocês têm perguntado. Quando você chegar na sua casa, dá uma procuradinha a respeito disso na internet, entra no site de busca e digita esse negócio. O que é fascinante a respeito do Mokele é que é algo que já há mais de 300 anos é conhecido através de várias tribos. Tribos do Congo. As pessoas falam, mas o que tem a ver isso? É que todos eles descrevem um animal que eles dizem morar no pântano, ali perto onde eles moram, e eles dão as características. O animal tem praticamente o corpo de um elefante, a cauda parecida com a de um jacaré, o pescoço parecido com o de uma girafa, e a cabeça é parecida com o de uma cobra. Então você junta os 4 pedaços, tem uma ideia do que é. Mas muitas pessoas falam, não, mas isso é apenas uma descrição. Isso aqui não é uma descrição, isso é uma pegada. E não é a pegadinha do Faustão, não, isso é pegada mesmo. Tá? Ou seja, não é na rocha, é no solo. Isso é da pata do animal. Existe alguma coisa ali grande. Essa pegada aqui tem mais ou menos 60 centímetros. Só para você ter uma ideia do tamanho do negócio. Vejam, a History Channel foi à África averiguar esse fato e ouviu relatos de moradores locais sobre o avistamento de dinossauro e pegadas no local. É incrível. A long neck and a head like a snake. This convinces Gibbons that the sightings are not a case of misidentification. But we've come to the conclusion that this is definitely a different, unique animal in its own right. But some experts simply don't believe it is possible for such an animal to exist. Esta imagem aqui é uma figura que foi esculpida em um templo no Camboja. E segundo estudiosos, foi esculpida há cerca de 1000 anos atrás. That man did live with dinosaurs. Here it is. The Stegosaurus. Right here. See that? And then there's some other kind of animal here. Statue, but we would never have found this place if it wasn't for, look at this area, just a huge area, but see the Stegosaurus there in the top prom area, a lot of carvings, and those trees are, that cannot be any other animal than a Stegosaurus. You look at it. It's
beautiful. We made it. And Chan here, a local evangelist, brought him here to show him that mankind did live with dinosaurs. That's beautiful. Alright, I'll put this on YouTube and you guys can see for yourself. Alright. Bye for right now. Essas pedras aqui foram encontradas no Peru. E, curiosamente, tem encravado ou esculpido nelas figuras de dinossauros segundo estudiosos, essas pedras têm cerca de 3.000 anos. Bom, se os dinossauros estavam extintos, como é que os homens daquela época conseguiram esculpir figuras de dinossauros se eles nunca tinham visto um? A única resposta para isso é que provavelmente eles tinham visto dinossauros, conheciam os dinossauros e por isso fizeram a sua arte baseada nos dinossauros. Esta foto aqui foi tirada por Sandra Mansi em 1977 e depois foi divulgada pelo jornal The New York Times em 1981. E segundo pesquisadores, esse animal se assemelha muito ao plesiosauro. Inclusive nesse mesmo lago, que é chamado de Lago Champlain, 58 pessoas afirmam terem visto esse animal. Em 1977, na costa da Nova Zelândia, um barco pesqueiro japonês capturou uma estranha criatura em suas redes. Estas são fotos da criatura. Segundo estudiosos, os restos dessa criatura se assemelham ao plesiosauro. O governo japonês lançou este selo em comemoração a esse acontecimento. On April the 25th at about 10:30, we noticed something big caught in the nets. It was a red, fleshy object which smelled very strongly. We didn't know what it was, so I went for my camera and flash gun. Sadly, the body itself was afterwards thrown back. But early in 1980, one of the world's leading fisheries experts, Professor Fujio Yasuda, arrived for a conference in London with all the remaining evidence. This is all the evidence about the unknown creature dredged from the sea by the Zulu Maru off New Zealand on the 25th of April 1977. These photographs were taken by Mr. Yano of Taiyo Fisheries. The real half of the body was rotten and dropped off. As you can see in this photograph, the surface of the body is covered with a fat-like substance. This is the drawing made by Mr. Yano after measuring the creature. I can't think of any known fish which has this shape. I can't tell what this creature is, but I assure you that it is completely unknown to us. O mais famoso caso de estranhas criaturas avistadas na atualidade é o monstro do lago Ness, carinhosamente chamado de Nessie. Milhares de pessoas afirmam terem visto uma estranha criatura que vive no lago Ness. Estas são algumas fotos tiradas dessa criatura. E como vocês podem observar, ele se assemelha muito também ao plesiosauro. Há quem afirme que alguns dinossauros ainda existam em nossos dias. O famoso monstro do Lago Ness parece apoiar esta teoria. Trata-se de uma ou de algumas criaturas
que supostamente teriam sido vistas por milhares de pessoas ao longo dos anos no Lago Ness, no norte da Escócia. Segundo as muitas fotos e também imagens feitas deste ser, trata-se de um plesiosauro. Em 1987 foi feita uma grande busca no Lago Ness. Foi feita uma expedição durante 10 dias que contou com 24 barcos super equipados com o que havia de mais moderno na tecnologia sonar. Durante toda essa busca, não se chegou a uma conclusão. O monstro não foi visto, mas os equipamentos registraram um volume muito grande repousando no fundo daquele lago. E também o eco, o som de um animal muito grande, desconhecido para aquela região. Aquele barco acaba de captar alguma coisa diferente na tela do seu sonar. Vamos ver aqui o que foi. Esta forma arredondada no fundo do lago, a mais de 200 metros de profundidade, apareceu várias vezes nas telas de sonar. Prudentes, os especialistas da operação Deep Scan dizem que pode ser uma pedra ou um relevo no fundo. Mas o que mais empolgou o pessoal da expedição foi este eco que o sonar captou a uma profundidade de 150 metros. Esse pode ser o sinal produzido por um grande peixe ou algum outro habitante desconhecido do lago. A evidência mais forte que temos de que o homem coexistiu com os dinossauros se encontra no Creation Evidence Museum, que fica em Glen Rose, no Texas. Como vocês podem ver por essa foto, existe essa pegada de um dinossauro junto com a pegada de um ser humano. Então, se ambos existiram em épocas diferentes, como se explica essa pegada? Então, através dessas evidências, eu tenho a convicção de que homens e dinossauros coexistiram na mesma época. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.